acaba com o homem, e o homem acabando consigo mesmo, isso tudo ocorre por meio do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ainda bem que não acaba aí o versículo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se nós não nos conscientizarmos do pecado e não lidarmos com ele de maneira apropriada, destruição vai acontecer na nossa vida. Nós estamos aqui para buscar graça, misericórdia de Deus. Mas sabe, todos nós temos desafios, temos muitos problemas, alguns mais, outros menos. Mas se nós analisarmos, todo problema tem na sua origem um pecado. A doença entrou por causa do pecado. Mas enfim, na nossa vida, muitos dos nossos problemas nós os temos por conta dos nossos pecados ou do pecado de alguém que nos afeta. Mas o pecado é o grande causador do problema. Davi estava aqui em uma situação muito complicada, porque ele tinha pecado. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. No contexto do Antigo Testamento, quando havia o pecado, havia sacrifícios específicos e o sacrifício pelo pecado. Então, sabe, é melhor obedecer do que pecar e ter que fazer o sacrifício. É nesse sentido. Contudo, todos nós somos pecadores. Mas isso não deve nos levar a um conformismo. Sim, é uma realidade que não podemos negá-la. No entanto, quando há essa afirmação da palavra de Deus, que diz que todos pecaram, ela não está dizendo isso para a gente falar, então, já que todo mundo faz, vamos fazer junto? Não. É para nos alertar. E ela alerta dos males que o pecado nos causa. A Bíblia diz que na época em que os reis saíam à guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Os reis saíam à guerra, tempo de guerra. Ele mandou Joabe e ficou, e a Bíblia vai contar nessa passagem que o Davi foi tirar um soninho à tarde, né? Um descanso. Quando estava todo mundo na batalha, na guerra, o cara foi lá descansar à tarde. Levantou, foi lá na janela do palácio, nisso ele vê uma mulher tomando banho, Betseba. E daí ele a acha bonita, e ele, como rei, na autoridade de rei, manda chamá-la, se interessa por ela, ele se deita com ela e ele adultera com ela. E daí em diante, coisas muito ruins começaram a acontecer. Davi, ele abriu espaço para condições favoráveis ao pecado. Quando ele viu essa mulher que estava se expondo, se colocando à vista de alguns, correndo esse risco, ele tinha que ter fechado a janela do quarto dele. Ele não tinha que ficar olhando, não. Mas ele ficou. Ficou mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ele se afundou naquele negócio. O pecado veio. Ele não lidou com o pecado, a princípio, como deveria lidar. Ele não reconheceu o pecado. E então, com o objetivo de esconder aquele pecado, ele vai cometendo outros pecados. E ele vai se afundando cada vez mais. A Bíblia diz que abismo chama abismo. Ele quis fugir das suas responsabilidades, fugir das consequências do seu pecado, e com isso ele se afundou ainda mais no pecado, e consequências ainda mais sérias aconteceram na vida dele. E quanta destruição
aconteceu. No tempo em que os reis saíam à guerra, ele permaneceu em Jerusalém. Sabe, nós vivemos em tempos de guerra, e há uma guerra em nós que é constante. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala dessa guerra. Paulo falando de uma guerra interior. E a gente tem que ter consciência dessa guerra e não podemos descansar em relação a ela. Carne contra espírito, espírito contra carne. E nós temos que estar cientes disso e alertas em relação a todas essas coisas. Nós temos que vigiar muito com o que os nossos olhos veem. Onde nós colocamos os nossos olhos? Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Nós temos que cuidar com as coisas que olhamos, lemos, assistimos, acessamos, porque isso vai encher a nossa mente. E a gente tem que cuidar com o que entra na nossa mente. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que ofereçam os corpos de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto racional. E transformem-se pela renovação do entendimento de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse oferecer o corpo em sacrifício. É muito lindo esse texto, e nós podemos fazer várias colocações acerca desta declaração, mas também esse oferecer em sacrifício, o corpo, eu entendo que é o que Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Negar-se, tomar a cruz, fala de crucificar a vontade da carne. Mas quando o pecado dele foi denunciado por esse profeta, Davi teve uma atitude muito diferente de todos os reis de Israel e da maioria dos reis de Judá. Esses reis, quando os profetas denunciavam o pecado deles, eles perseguiam o profeta, eles mandavam prender, mandavam matar. Quando o profeta dizia: você errou e por isso, se você não mudar, vai ter sofrimento, vai ter castigo e tal, o profeta era simplesmente um instrumento de Deus para comunicar uma verdade. Ele queria destruir o profeta. Ele ficava com raiva do profeta, mas, sabe, o Davi acordou e ele não matou Natan. Houve uma abertura no coração dele. Houve uma abertura no coração dele. E a partir disso, então, ele se arrepende e daí entra tudo aquilo que está ali no capítulo 51 do livro de Salmo. Se você ler 2 Samuel, leia capítulo 11 e capítulo 12 para você entender toda a história. Davi tentou escapar, mas não escapou. A Bíblia diz que nós não escaparemos do pecado cometido. A Bíblia diz que o pecado nos encontrará. Números, capítulo 32, versículo 23. A Bíblia diz que o pecado vai nos achar. Davi, capítulo 51, no 3º versículo que lemos aqui, ele diz: o meu pecado sempre me persegue. Se a gente não encarar o nosso pecado, se a gente ficar negando o pecado, fugindo do pecado, ele vai nos perseguir. E a Bíblia diz que ele vai nos alcançar. Portanto, fugir não adianta. Davi tentou fugir e só piorou. Tem que parar
Tem que encarar o pecado e tem que lidar com ele. E diante de toda a situação, nós precisamos chegar a Ele com o coração arrependido. Ele diz apaga. Esse termo apagar, ele vem de uma figura. Os reis, eles tinham os rolos de papiro, e todos os atos dos reis eram registrados. E o que Davi está dizendo, Deus, apaga isso da minha vida. Estou arrependido. Apaga os meus pecados. Retira o registro dos meus pecados. Apaga esse registro. Quando alguém se aproxima de Deus com um coração arrependido e confessa, Deus faz isso. Isaías 43, versículo 25, Deus diz que Ele esquece dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa ou de toda a injustiça. Eu era guri, mas o Espírito Santo falou comigo. E daí ele me disse assim, quem está escrevendo é João, o apóstolo. Ele estava escrevendo para a igreja. E o João usou a primeira pessoa do plural, ele se incluiu. Ele disse, se confessarmos a igreja, os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Era uma igreja que já tinha se arrependido dos seus pecados, mas que ainda pecava. E Deus disse, era o João, era a igreja, então você é a igreja. Você pecou e você, infelizmente, vai pecar. Mas, se houver arrependimento, eu sempre... Sabe, há todo um processo de restauração. O pecado que Davi cometeu foi um grande pecado. E talvez alguém já ouviu a famosa declaração, né? Pecado não tem tamanho, pecado é tudo do mesmo tamanho. E eu lembro de alguém, quando eu era menino, alguém que disse, pecado é tudo igual, tanto faz matar uma pessoa ou roubar uma agulha. Pecado é do mesmo tamanho, só a consequência que é diferente. Isso não está na Bíblia. A Bíblia nunca disse que pecado é do mesmo tamanho. Se a consequência é mais séria, é maior porque o pecado é maior. Eu já procurei na Bíblia, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu nunca vi a Bíblia dizer que pecado é tudo do mesmo tamanho. Isso uma vez eu conversei com um pastor, não, porque eu sempre disse que é, eu sempre ouvi que é, sempre, sim, se disse, então para de dizer, porque não é verdade. Jesus disse, isso está em João capítulo 19, versículo 11, Jesus falou lá para Pilatos que o pecado de Judas foi maior do que o dele. Então não tem pecado maior, é menor. Mas graças a Deus que a Bíblia continua dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.